A nossa vida é transformada pela oração quando temos a determinação firme de sairmos de nós mesmos e irmos em direção ao outro, praticando a caridade. Porque sem a caridade não tem transformação na oração. Sim, caminham juntos esse esforço ascético e essa ação de Deus em nós na oração. Não somos nós que rezamos, é o Espírito que reza em nós. E para a caridade, nós somos movimentados pelo Espírito, mas muitas vezes nós encontramos obstáculos, tanto para a oração como para a caridade. Obstáculos, aqueles interiores, sejam psicológicos, sejam sociológicos. Aqueles que nos impedem, que querem nos impedir na concentração da oração, mas também na concentração do amor ao outro. Essa é a nossa luta cotidiana para não nos deixarmos enganar por nós mesmos e pelos outros. Por Deus, jamais seremos enganados. Por isso que é nele que nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa força, o nosso futuro, a ressurreição. Essa promessa do Evangelho da Transfiguração. Pedro, João e Tiago tiveram o privilégio de estarem com Jesus naquele momento de transfiguração. Mas veja, quem tem esses privilégios também tem a responsabilidade. Né? Porque eles estão com Jesus, estão com toda essa intimidade, com toda essa comunicação, essa revelação. Quem tem esse contato com Deus deve caminhar para a conversão. E a conversão é a oferta de si mesmo a Deus e, como consequência, uma doação para livrar os outros do mal e jamais acrescentar o mal para os outros. Então Jesus subiu a montanha para quê? Para rezar. Quem reza e persevera na oração faz a experiência da transfiguração. Por quê? Porque nós rezamos em Cristo, nós rezamos com Cristo, nós rezamos por Cristo. É o Espírito que reza em nós, que comunica a vida divina de Deus, nos transformando, nos fazendo melhores. Nos transfigura a oração, ela nos transfigura. E aqui, Jesus, enquanto rezava, o Evangelho chama atenção, enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante, para mostrar a beleza, a sua divindade. Você sabe o que é a vida da graça? A vida da graça é participar da natureza divina de Deus. É ter essa participação de filiação. É uma participação ontológica de transformação de nosso ser, de criatura a filho de Deus. E aí estavam Moisés e Elias para significar a lei e os profetas, mas não vamos aprofundar esse tema porque você já sabe muito. E eles apareceram revestidos de glória, também eles. Não é que eles têm a glória, eles estão revestidos pela glória de Deus, assim como nós seremos revestidos pela glória de Deus. É isso. Porque não é somente os discípulos que vão participar da glória de Deus, mas também aqueles do passado, do presente e do futuro. Isto é, também chega a nós e para aqueles que ainda virão. Então eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então Jesus teve um diálogo com aquele que representa a lei, com aquele que representa os profetas sobre a sua morte. Os profetas predisseram. E ali Jesus estava dialogando com eles. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, então dormiram, porque em seguida o Evangelho diz, ao despertarem. Então eles dormiram
enquanto tinha aquele diálogo, eles não escutaram. Tiveram o privilégio, mas não foram atentos. Diria até responsáveis. Atenção, sejamos responsáveis com os privilégios que Deus nos dá. Aquele momento de praticar a caridade, aquele momento de intensificar a oração pelo outro, aquele momento de doação pelo outro, são pequenos privilégios para a purificação de nossa vida. E aí, veja, rezamos não para fugir da cruz, mas para que jamais larguemos a cruz. Para isso que nós devemos rezar. Viver todos os desafios como Jesus viveria. Nós rezamos para aprender do Mestre, porque a oração é um momento de transfiguração. Se nós lemos as Sagradas Escrituras, se lemos profetas, se lemos a lei, se lemos os apóstolos, se lemos a Igreja nascente, se lemos os Evangelhos, nós sempre lemos para sermos transfigurados por Cristo. Essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos convida, que nos incentiva a sairmos de nós mesmos. E os discípulos dormiram. Então, é como que fugiram da cruz. Nós não rezamos para fugirmos dos problemas, mas rezamos para termos a força de Cristo, comunicada pelo seu Espírito, para vivermos como Jesus viveria. E aqui nós vemos Jesus. Jesus é transfigurado e depois vai enfrentar a perseguição, a condenação e a morte, sem revolta. Ele vai enfrentar com amor, como doação total pela nossa libertação. Como é que nós enfrentamos os problemas? Como é que nós enfrentamos as perseguições? Como é que nós fazemos? Muitas vezes nós fazemos, quando vemos um problema, nós dizemos, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Então deixa Deus para lá que eu vou seguir a minha vida. Hoje você vê muita gente que deixaram a fé, mas são pessoas que os seus antepassados fizeram experiências de guerra, de sofrimento, de perseguições, e parece que se esvaziaram na fé por causa disso. Não é bem assim que nós devemos fazer com aquilo que acontece na nossa vida. Não, jamais. Tudo que acontecer deve ser para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Jamais tirar os olhos de Cristo. Jamais tirar os olhos. Jamais tirar a vida concentrada em Cristo. E os discípulos, ao despertarem, viram a glória de Jesus. Então eles ficaram só com a parte da glória, porque não escutaram sobre a cruz, segundo o Evangelho de Lucas. Então a oração não é só para saber da glória, no sentido de viver sem dificuldades. E é isso que vai entender Pedro, porque Pedro vai dizer para Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui porque está muito bom, vimos a glória. Mas é porque ele não me escutou, desta vez, sobre a cruz, mas só sobre a glória. Então, o Evangelho, São Lucas faz questão de dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Aqui está a síntese. Aqui tem uma revelação. A revelação de que Jesus é filho do Pai. Jesus é divino. Então, a morte, ela não vai destruir Jesus. Mas Jesus, com a morte, matará a morte, destruirá a morte. Então, com Cristo, nós não somos destruídos.
Com Cristo nós sempre temos vida, sempre, sempre. Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz. E em Cristo somos todos amados. Em Cristo somos todos amados. Enquanto essa voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. Calados porque eles não sabiam daquele significado. É interessante que esse calado pode significar uma calma, um não entender. Não podemos conversar sobre isso porque não entendemos. E os discípulos vai seguir aquilo que Jesus quer. Porque eles não vão contar nada para ninguém daquilo que tinham visto. Vai ser uma experiência que eles só vão compreender a experiência da transfiguração com a cruz, a morte e a ressurreição. A ressurreição, ela vai trazer a resposta, esse é o mistério pascal, traz a resposta de tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado para os discípulos. E agora, os discípulos, olhando para o mistério pascal, vão compreender a lei, os profetas, a palavra de Jesus, vai compreender a igreja e vai viver segundo a força do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer como Jesus. Vamos entregar a nossa vida, saindo de nós mesmos. Jesus, que saía de si mesmo no sentido que Jesus saía do egoísmo, que Jesus não tinha essa desorganização interior. Nós temos. Então, olhando para Ele, saiamos de nós mesmos. Sair de nós mesmos não é deshabitarmos, mas é sairmos do egoísmo para vivermos o amor. Que os momentos de oração para nós sejam momentos de transfiguração, de transformação. Transformação em Cristo. E transformar-se em Cristo significa rezar, ter intimidade com o Pai e ter essa coragem de deixar o monte, de deixar esse momento de dificuldade, de deixar, entre aspas, essa glória para assumir a cruz. Mas não para assumir a cruz por isso ou por aquilo ou pela fama. Assumir a cruz por amor. O amor deve ser a nossa intenção de tudo aquilo que nós fazemos. Deve ser o amor. Se o amor é a ótica da nossa vida, se o amor é a intenção, se o amor é o objetivo, se o amor é o motivo da nossa vida, nós jamais nos perderemos, porque estaremos seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.